Vamos falar sobre Carla Zambelli. Carla Zambelli é assunto porque a Procuradoria-Geral da República denunciou a Carla Zambelli por invasão do sistema nacional de justiça. Notícia de Aguirre Talento, nosso colega aqui, ele que traz a reportagem. O PGR, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, apresentou uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal hoje contra a deputada Carla Zambelli, sob acusação de ter ordenado um ataque hacker ao Conselho Nacional de Justiça, ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, e a confecção de um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Um caso que a gente abordou bastante aqui naquela época, né? Era um falso mandato que aparecia ali, o Alexandre de Moraes, ele decretando a própria prisão dele. Gonet acusa a deputada de ter cometido os crimes de invasão de dispositivo de informática e falsidade ideológica. O hacker Walter Delgatti, que executou a invasão, também foi denunciado pela PGR. É a primeira denúncia apresentada por Gonet ao STF desde que assumiu o comando da Procuradoria-Geral da República, vinha sendo cobrado por isso e agora apresenta sua primeira denúncia. Como sabemos, Zambelli entrou na mira da Polícia Federal depois que o hacker Walter Delgatti confessou ter recebido pagamentos da equipe da deputada para realizar essa invasão ao Conselho Nacional de Justiça, né, ao site, ao sistema. E o Delgatti disse que a Zambelli queria uma invasão aos sistemas de justiça eleitoral, mas não conseguiu executar essa ordem. Ele, inclusive, participou da CPI, a gente está vendo aí as imagens dele na CPI, no qual ele contou todos os detalhes dessa contratação de Zambelli, a Zambelli também fazendo com que ele participasse de reuniões. Ele esteve com os militares, inclusive, que estavam acompanhando a questão da justiça eleitoral na época. A Polícia Federal rastreou os pagamentos de um assessor de Zambelli para Walter Delgatti. Foi aí que chegou a essas informações. E na época da revelação desses fatos, Zambelli negou qualquer relação com a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e disse ter contratado o hacker para reformular as suas redes sociais. A defesa da deputada ainda não se manifestou sobre esta denúncia. Vamos lá, Sakamoto, começo contigo. Esse caso, né, da invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e esse mandado falso de prisão de Moraes foi um grande escândalo naquela época, né? E depois isso tudo, com os detalhes nesse depoimento de Delgatti. E agora, enfim, a denúncia. Chega a primeira denúncia contra Carla Zambelli. Resta saber agora o que vai dar isso lá no Supremo Tribunal Federal, né, Sakamoto? Fabiola, a chance da deputada Carla Zambelli perder o seu mandato por conta desse caso é grande, né? Isso é discutido, inclusive, no Congresso Nacional. A deputada ela teve a segunda maior votação no estado de São Paulo, perdeu apenas para Guilherme Boulos, né? E ela, ou seja, ela tem apoio popular, e isso é claro que é levado em consideração. E apesar do senador Flávio Bolsonaro ter até comentado no programa Roda Viva, né, e bolsonaristas comentarem aqui e ali, defendendo a Carla Zambelli, desde as eleições presidenciais de 2022, uma parte significativa do núcleo duro bolsonarista não engole mais a deputada federal. Por quê? Porque ela tomou ações e fez coisas que o pessoal acredita que atrapalhou a eleição de Bolsonaro. Por exemplo, pouca gente duvida que duas coisas envolvendo armas, tanto o tiroteio, né, do Roberto Jefferson, que atirou contra policiais federais que tentavam prendê-lo em sua residência, quanto depois a deputada Carla Zambelli, um dia antes da eleição, saiu correndo pelas ruas dos Jardins, bairro Nobre de São Paulo, com uma arma em punho, perseguindo um jornalista negro que bateu boca com ela. Isso, na verdade, é claro que essas duas ações tiraram votos de Bolsonaro. Numa eleição que foi decidida por muito pouco, essas ações ajudam nisso. É claro que o pessoal dá aquela passada de pano, fala, não, quis aquilo, mas, no fundo, o bolsonarismo nunca perdoou a deputada Carla Zambelli por conta disso. E depois começou-se a descobrir que a quantidade de presepadas que ela cometeu foi muito maior.
Uma delas, exatamente, utilizar o Delgatti, o hacker, que estava envolvido lá atrás na obtenção dos dados, das mensagens, né, trocadas entre os membros da Operação Lava Jato, os procuradores e o juiz Sérgio Moro, e aquelas mensagens que depois foram depuradas pela Polícia Federal e mostraram, né, o conluio, né, no caso da Lava Jato, que contaminou uma operação que nasceu importante, né? Então, levando, é claro, à anulação de diversas decisões, o Walter Delgatti foi chamado foi contratado, né, pelo gabinete da Carla Zambelli, é o que tudo indica, para tentar provar a insegurança no sistema eletrônico, né? Só que ele não conseguiu invadir o TSE. O TSE não dá para invadir, o TSE não é o CIAF, o TSE não é o site do CNJ, o TSE, inclusive, ele não tá na World Wide Web, na www, como a gente conhece. O TSE, dados de totalização, vão de forma independente, eles não vão através de rede convencional, né? Então, o que acontece? Eles vão através de um protocolo próprio. Então, ele não conseguiu invadir o TSE. E aí, como prêmio de consolação com ele mesmo, fala para Carla Zambelli, ele invadiu o site do CNJ, colocou lá um pedido de prisão falso contra o Alexandre de Moraes, achando que isso poderia ser usado para provar, olha como é inseguro o sistema da justiça, o que é uma idiotice, né? É que nem comparar laranja com carro 0 km. Então, o que acontece? No final das contas, essa idiotice pode custar o mandato de Carla Zambelli. Lembrando, é claro, que toda a história conta, inclusive, que a Carla Zambelli também levou o Delgatti para o Palácio do Planalto, né, para encontrar com o presidente Jair Bolsonaro na época, né? Então, a Carla Zambelli, ela acabou ajudando, e é por isso que acho que existe um certo ressentimento entre o bolsonarismo com ela, que talvez na hora H nem faça muita energia para defender o mandato, porque ela também criou uma série de problemas que extrapolaram o próprio mandato dela e as responsabilidades dela, que vão respingar, como já respingaram, no bolsonarismo e no próprio Jair. Ô Josias, e aí, primeira denúncia de Paulo Gonet, né? Há muita expectativa do trabalho dele e esse foco agora no caso da Zambelli. Qual foi a gravidade disso? Se essa invasão realmente aconteceu e quando ele apresenta essa denúncia, é sinal de que realmente há provas de que houve essa invasão, é isso? Normalmente, quando o procurador se anima a formular uma denúncia, é porque ele encontrou elementos para isso no inquérito realizado pela Polícia Federal, né? E aqui, de fato, há provas, né? A Carla Zambelli é uma das integrantes mais proeminentes da banda Bandalha da Câmara dos Deputados. Ela opera em tempo integral no modo esculhambação, né? Se portou como uma pistoleira ao perseguir um eleitor com arma em punho pelas ruas de São Paulo, sentou o Walter Delgatti, esse hacker de Araraquara, na mesa de café da manhã do Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Dali o hacker foi ao Ministério da Defesa, encontrou-se com o Valdemar Costa Neto. Há provas, embora a Carla Zambelli tenha negado, de que, por encomenda da Carla Zambelli, ele invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça e injetou nos computadores do CNJ um falso mandado de prisão do Alexandre de Moraes. Era meio tosco, logo foi verificado a falsidade do documento, mas está lá, o cara entrou e colocou lá, isso é crime, evidentemente, né? Agora, eu sou bem menos otimista do que o Sakamoto, porque um dos grandes problemas do Brasil é a distância entre o crime e a sua punição. O crime mora na vizinhança e a justiça mora muito longe, né? Na Câmara, então, não há nem que pensar na hipótese de prevalecer o bom senso, de a Câmara expurgar do seu convívio uma parlamentar que não merece estar no legislativo brasileiro, né? Isso nem é uma hipótese que já nem se considera como factível, né? Nem a desqualificação tendo o mandato cassado no legislativo brasileiro hoje é uma hipótese que sumiu do cardápio, né? E na justiça as coisas são muito lentas. Agora vai essa denúncia do procurador ao Supremo, o Supremo vai escolher um relator, esse relator vai preparar o seu relatório, isso vai demorar um sem número de meses,
aí vai ao plenário, o presidente tem que pautar, depois de pautar, o plenário vai discutir se aceita a denúncia, se não aceita. Abre-se, então, a fase do contraditório, os advogados tenham várias maneiras de protelar esse julgamento. Então, quando isso for quando estiver pronto para ser julgado, é possível que o mandato da Carla Zambelli já tenha, inclusive, terminado, né? Então, não sou muito otimista, não. Mas o fato de haver a denúncia já é, evidentemente, um avanço, porque até bem pouco não tínhamos nem isso, né? Havia na Procuradoria-Geral da República, como se recorda, o antiprocurador Augusto Aras. Para ele, Bolsonaro e o bolsonarismo eram seres inimputáveis, tão inimputáveis como os indígenas isolados ou as crianças menores de idade, não eram alcançáveis pela lei, esses seres como o Bolsonaro e os bolsonaristas, né? Mudou um pouco a coisa, agora está lá o Paulo Gonet, que, aliás, é bom sempre recordar, né? Foi indicado pelo Lula, mas teve uma aprovação no Senado que obteve votos consagradores da bancada bolsonarista, né? Teve uma votação muito maior do que a do Flávio Dino, que foi no mesmo dia, Dino enviado para o Supremo, ele para a Procuradoria-Geral da República, e a votação do Paulo Gonet deu de lavada no Flávio Dino, porque os bolsonaristas nele confiavam. E agora estão verificando que o fato de terem votado em Paulo Gonet não significa que ele vá distribuir escudos ao Bolsonaro e ao bolsonarismo como fazia o Augusto Aras. Só isso já é algo alvissareiro, mas daí a termos uma punição digna do comportamento criminoso da parlamentar, Fabíola, vai uma distância considerável. É muito curioso